Saudações dermatológicas. Iniciamos agora a 21ª aula do curso de Histopatologia Dermatológica. Também chamado de curso de Dermatopatologia, adianto que fazemos um segmento do livro de Histopatologia do Liver, o Manual e Atlas. E hoje faremos a apresentação das dermatites superficiais com espongiose, sobretudo a dermatite espongiótica. Então, lembrando que a espongiose referencia edema entre as células. Quando falamos em espongiose, estamos falando em edema intercelular na epiderme. Esse aumento intercelular de água termina por afastar as células. Então, vemos um espaço entre as células, com estiramento dos desmossomos. Então, conseguimos ver à microscopia esse estiramento dos desmossomos. O epitélio ele continua íntegro. Então, a princípio, a dermatite espongiótica ela não provoca danos ao epitélio. Contudo, com a passagem, evolução e agravamento do quadro, aparecem vesículas. E essas vesículas referenciam quadros mais graves. Vesículas que, com o desenrolar, com o aumento do processo, podem se tornar bolhas. Então, temos alguns subtipos. Então, temos apresentações com linfócitos predominantemente, com eosinófilos, com células plasmáticas e com neutrófilos. Então, importante, inclusive para designar algumas patologias, é saber qual é o infiltrado inflamatório. Então, nos casos de dermatite espongióticas, nós temos que linfócitos, eosinófilos, células plasmáticas e neutrófilos são células principais aqui dentro do processo de infiltração desses quadros espongióticos. As características histológicas. O extrato córneo, ele se mostra normal, ou seja, a camada córnea se mostra normal. Pode haver uma hiperceratose leve no segmento. Então, essa hiperceratose é o aumento desse extrato córneo. Pode haver paraceratose. Então, a paraceratose ela já referencia um quadro de maior impacto, onde você tem a presença de núcleos celulares na camada córnea, mostrando que a própria camada córnea ela não está se estruturando da forma correta. Ela está usando de células que ainda não tiveram a perda dos núcleos, ou seja, células vivas, células que ainda não completaram o seu processo apoptóico, seu processo de morte. Na realidade, não um processo apoptóico, mas um processo de morte celular. Então, existe o edema entre as células, vimos o afastamento das células e o aparecimento dos desmossomos estirados. Então, essas pontes intercelulares, essas pontes que ligam, né, essas placas desmossômicas, vão estar estiradas. Com o tempo e com a gravidade do processo, esses desmossomos se rompem e vão aparecer vesículas, vão aparecer bolhas. Isso, em geral, na camada espinhosa. Os linfócitos e os histiócitos de Langerhans
estão presentes nos espaços edemaciados. Vimos anteriormente que não apenas linfócitos predominantes, mas também podemos ter eosinófilos, células plasmáticas e neutrófilos. Existe também um infiltrado ao redor dos vasos, um infiltrado frouxo e em tecidos mais superficiais. Isso descreve um quadro de dermatite espongiótica aguda. Já num quadro de dermatite espongiótica subaguda, nós temos uma hiperplasia epitelial. Então vejam que as características da dermatite aguda, elas não mostravam esse processo de aumento na celularidade epitelial. Aqui nós já temos um alongamento das cristas epidérmicas. Então, as cristas epidérmicas se tornam mais alongadas, desenvolvendo o que a gente chama de padrão psoriasiforme. As lâminas suprapapilares, ou seja, essa região, ela não se mostra adelgaçada, e sim espessada. Lembrar que a psoríase apresenta esse adelgaçamento dessas lâminas suprapapilares. Temos um processo de espongiose mais verificável, com formação mínima de vesículas. Também temos o infiltrado perivascular, também em derme superficial. Já na dermatite espongiótica crônica, nós temos uma hiperceratose, como encontramos também na porção aguda dessa dermatite espongiótica, mas isso pode estar também associado a uma paraceratose já proeminente, ou seja, a presença de núcleos na camada córnea. A espongiose, ela já pode ser difícil de ser evidenciada. Vimos aqui em letras garrafais na espongiose subaguda, na dermatite espongiótica subaguda, que é bastante visível essa espongiose. Bastante visível essa espongiose. Contudo, na dermatite espongiótica crônica, se torna difícil evidenciar essa espongiose. Temos uma hiperplasia psoriasiforme proeminente, com o que a gente chama de hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Então, temos aqui, um quadro que confunde, inclusive, a aparência é uma aparência de uma possível neoplasia, daí o nome pseudoepiteliomatosa. Hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Então, aqui temos uma proeminência importante dessa hiperplasia psoriasiforme. O infiltrado linfocítico perivascular pode somar a mistura de estiócitos até células plasmáticas, e isso fala também no sentido da etiologia. Muitas vezes mostra fibras colágenas aumentadas verticalmente entre as cristas epidérmicas. Então aqui, cristas epidérmicas, tendo entre elas colágenos aumentados, fibras colágenas aumentadas verticalmente.
e uma esclerose da derme papilar. Então, a derme papilar mostra-se esclerosada. Então, veja que o processo de cronicidade já é bem mais rico em informações. E essa esclerose é referência muitas vezes a um processo de coçadura crônica. Então, fibras elásticas, fibras colágenas, muitas vezes destruídas. Temos isso no líquen simples crônico. Também chamado de neurodermite. Aqui vamos falar sobre a dermatite espongiótica, onde há um padrão de infiltração por linfócitos predominantemente. Então, em termos de características, temos o edema intercelular no interior da epiderme, acentuado, ou seja, vemos a espongiose, e esse infiltrado perivascular na derme. Então, uma das patologias, o eczema numular. O eczema numular, que são placas pruriginosas em formato de moedas. Pacientes com dermatite atópica têm possibilidade do aparecimento de eczema numular. São eritematosas, escamosas e crostosas. Eritematosas, escamosas e crostosas. Nas superfícies extensoras das extremidades. Então, aqui nós temos uma fotografia de um eczema em forma de moeda. Nós temos aqui o processo de liquenificação. Conseguimos ver essas linhas. Aqui uma descamação micácea. Então, em termos de histologia do eczema numular, nós vamos ver uma espongiose que vai de branda a moderada. Uma espongiose que vai de branda a moderada. Normalmente sem vesiculação, podendo acontecer, obviamente, a tal vesiculação. Temos um infiltrado linfocítico, histiocítico, eosinofílico ao redor dos vasos da derme. Então, linfócitos, histiócitos e eosinófilos. Uma leve acantose, ou seja, um aumento da camada espinhosa, a camada dos acantos dos espinhos, e paraceratose. O extrato córneo com agregados de plasma coagulado e neutrófilos esparsos, que são as crostas. Vimos aquela descamação micácea. Um edema brando, daí uma espongiose branda, e dilatação vascular nas papilas dérmicas. Então, aqui nós podemos identificar, a princípio, um aumento da celularidade. Nesse aumento, conseguimos ver, e aqui a dúvida que eu teria é se aumentou a celularidade ou as células se tornaram mais esparsas, porque conseguimos ver esses espaços esbranquiçados entre as células. Então, comparando essa região marcada a princípio com a segunda, observamos que aqui temos muito mais a coloração branca, que referencia a espongiose. Vemos na derme um infiltrado, que nesta distância supõe que sejam
linfócitos. Temos uma dilatação vascular, conseguimos ver dilatação vascular nas papilas dérmicas. Aqui conseguimos ver até hemácias. Conseguimos ver uma pequena paraceratose na camada córnea. E não observamos vesículas nesta fotografia. Temos como diagnóstico diferencial dessa dermatite esponjótica com linfócitos proeminentes. Observamos aqui muitos linfócitos, mas vimos também que pode haver associação de histiócitos e eosinófilos, mas os linfócitos são proeminentes. Vimos também que no extrato córneo pode haver coágulos, né, plasma coagulado e neutrófilos esparsos. Então, no diagnóstico diferencial, dermatite eczematosa, dermatite atópica, dermatite de contato alérgica, erupção fotoalérgica por drogas, dermatite de contato por irritante, eczema no molar, dermatite desidrótica, parapsoríase tipo pequenas placas, dermatoses digitiformes e erupção polimorfa à luz. Ainda líquen estriado, dermatite actínica crônica ou reticuloide actínico, prurigo actínico, lesões iniciais, reação IDE ou IDS, dermatite seborreica, dermatite de estase, eritrodermias miliares, ptiríase rosa, síndrome de Cesarée e acrodermatite ou Gianotti Crost. Então, em resumo, no eczema no molar, temos placas em forma de moeda, com crostas, com exudato seroso e condição episódica prurítica. No quadro subagudo, temos escamas ceratóticas sobrejacentes e epiderme acantótica. Dérmico infiltrado perivascular de células mononucleares, espongiose, derme papilar com infiltrado de linfócito em torno dos vasos dérmicos superficiais e desmossomos estirados. Então aqui nós vemos uma fotografia muito bonita da Unicamp, onde vemos o espaço intercelular repleto de líquidos e vemos pequenas linhas que referenciam os desmossomos estirados. Então vejam a quantidade de desmossomos. Ainda no mesmo site da Unicamp, encontramos o infiltrado já na epiderme, ou seja, uma exocitose. As células contendo líquido entre elas, ou seja, espongiose, e conseguimos ver os desmossomos estirados. Esse infiltrado, ele acontece na derme superficial e acontece nas papilas. E pode terminar por invadir a epiderme, inclusive chegando neutrófilos na camada córnea. Então aqui conseguimos observar células inflamatórias, conseguimos observar espongiose. Na derme conseguimos observar células sanguíneas, hemácias, estão referenciando aumento de vasos. Então, mais uma foto mostrando espongiose
mostrando a presença, a presença de desmossomos estirados. Aqui uma papila dérmica repleta de células inflamatórias com vasos dilatados. Aqui conseguimos ver já a formação de uma vesícula. A exocitose de células, então as células inflamatórias já permeando a camada basal. Já uma hiperceratose. Conseguimos ver também liberação dessas células, então vesículas já bem superficiais. Aqui se observa também a exocitose, a espongiose, a vesícula, a camada córnea com células. Conseguimos ver a espongiose, vesícula. O infiltrado predominantemente linfocítico. Parece ter células plasmáticas aqui, células mais, aliás, células eosinofílicas, eosinófilos possivelmente, mas predominantemente linfocítica. O espaço entre as células, então temos a espongiose. Dilatação de vasos. Células linfocíticas infiltrando. Também aumento vascular, aumento de luzes vasculares, infiltrado perivascular, infiltrado esparso. Bom, então trago aqui um adendo sobre eczemas para enriquecer a nossa discussão de curso de histopatologia dermatológica. Então, uma fotografia de um eczema agudo, onde temos espongiose aguda, então conseguimos observar a hidratação entre essas células, vesículas, uma certa hiperceratose, infiltrado inflamatório, dilatação de vasos. Então, um edema massivo intercelular da epiderme, formação de vesículas, linfócitos, histiócitos e eosinófilos. Então, isso acontece nas dermatites alérgicas e de contato. Aqui conseguimos ver a espongiose, a formação de vesículas, os infiltrados linfocíticos e eosinofílicos, o aumento de vasos. Mais uma vez, a espongiose, o infiltrado
linfocítico, paraceratose, presença de vesículas, espongiose. Aqui já um edema maior, né, no eczema subagudo, que é o mais frequente. A espongiose ela vai de leve a moderada. A presença de acantose, o aumento da camada espinhosa. A paraqueratose, conseguimos ver. Núcleos na camada córnea. As papilas dérmicas com vasodilatação edemaciadas com infiltrado inflamatório na derme superficial, infiltrado linfohistiocytário, edema das células endoteliais. Aqui conseguimos ver, inclusive, o estiramento dos desmossomos. Um edema aqui mais discreto. Conseguimos ver também aqui, um edema mais leve. No eczema crônico, então a gente viu que ficava difícil de ver, às vezes, a espongiose. Então é difícil de apreciar, as vesículas são incomuns. Observamos uma acantose, a acantose é importante. Um padrão psoriasiforme, muitas vezes esse padrão ele é pseudoepiteliomatoso. Então temos a hiperqueratose, um aumento da camada granulosa também, uma mínima paraqueratose. Conseguimos ver fibrose da derme papilar pode estar presente. Então a gente viu que as fibras colágenas elas podem aparecer de forma linear, de forma vertical entre essas estruturas. Então vimos aqui um edema pequeno, infiltrado inflamatório na derme. Edema de papila, acantose, pequena paraceratose, chama a atenção o infiltrado. Aqui nós temos exatamente a fotografia mostrando a papilomatose pseudoepiteliomatosa. Parece uma neoplasia no eczema crônico. Acantose, essa papilomatose bem visível, a lâmina suprapapilar normal. Aqui vimos uma hiperceratose. Mais uma vez, essa estrutura pseudoepiteliomatosa chama a atenção. O infiltrado inflamatório interessante. As fibras colágenas alinhadas verticalmente entre as papilas. Não é comum a visualização de vesículas. Bom, então na próxima aula, a 22ª aula, continuamos o nosso tema de histopatologia dermatológica. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS, Faculdade CBMS.